Bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? Nessa aula nós daremos andamento no nosso curso aí de geometria plana. Nessa aula especificamente nós falaremos apenas de triângulos e de quadriláteros, tá legal? Os tipos de triângulos existentes, os tipos de quadriláteros existentes aí. Será uma aula sem cálculo, sem continha, uma aula bem tranquila, bem facinho, mas muito importante que vocês assistam até o final para entenderem todas as características e todas as propriedades aí dos triângulos e quadriláteros. Nas próximas aulas aí nós daremos uma aprofundada novamente em triângulos e quadriláteros, colocando cálculos aí, tá legal? Essa aqui é uma aula teórica muito importante aí para as aulas seguintes. Então fiquem até o final. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscrevam, compartilhem esse vídeo aí, todas as redes sociais, WhatsApp de amigo, Facebook de amigo, Instagram de amigo. Vamos compartilhando ao máximo esse vídeo aí, tá legal? É um vídeo muito importante que chegue até as crianças aí que estão sem aula nesse momento de pandemia e que elas possam ter uma aula um pouquinho melhor, tá legal? Então um forte abraço para vocês aí, bom estudo, peguem lápis e caneta para fazer as suas anotações, tá legal? Um abraço a todos e bons estudos. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos lá então para a segunda aula de geometria. Nesta aula, nós falaremos um pouquinho sobre os triângulos, tá legal? Falaremos um pouquinho aí sobre os triângulos. Observando esses triângulos aí, vamos dar uma bela observada na medida dos lados desse triângulo, tá legal? Então, pegando uma régua aí, nós vamos ver que aqui mede 8 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. Esse outro aqui mede 12 centímetros, 9 centímetros, 6 centímetros. E esse outro mede 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Nós observamos aí que no primeiro triângulo eu tenho aqui dois lados iguais e um diferente. Neste segundo aqui eu tenho os três lados diferentes. E nesse outro triângulo nós temos os três lados iguais. Os triângulos recebem nomes especiais de acordo com essas medidas, tá legal? Se por um acaso o triângulo tiver dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Se ele tiver três lados de medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. E se ele tiver três lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo equilátero, tá legal? Então, quando nós olhamos para os lados do triângulo, ele será equilátero se tiver os três lados iguais, ou ele será escaleno, receberá o nome de triângulo escaleno se tiver os três lados com medidas diferentes, ou ele receberá o nome de triângulo isósceles se ele tiver dois lados com a mesma medida, tá legal? Isso olhando para o tamanho dos lados, beleza? Nós vamos agora olhar para o triângulo observando os seus ângulos, tá legal? O triângulo tem três ângulos. Um ângulo, dois ângulos, três ângulos, tá legal? Então, um triângulo vai receber o nome de triângulo acutângulo se ele tiver três ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é quando ele é
menor, esse símbolo é de menor, tá bom? Mas eu vou escrever a palavrinha menor. Ângulo agudo é quando ele é menor que 90 graus. Então, vamos supor aqui que esse ângulo, quando que eu sei, só olhando para o desenho, que ele é menor do que 90 graus? Porque o desenho de 90 graus é assim, né? Ó, ele é retinho. Esse aqui é o ângulo de 90 graus, certo? Se eu tiver mais ou menos um desenho assim, significa que ele é menor do que 90 graus. E se eu tiver um triângulo mais ou menos assim, significa que ele é maior do que 90 graus. Porque o 90 graus estaria aqui, né? Ó. Então, ele é menor que 90, ou 90 graus estaria aqui. Ele é maior que 90, tá legal? Então, vamos nomear esses triângulos de acordo com seus ângulos. Ele será acutângulo se ele tiver 3 ângulos agudos, 3 ângulos menores que 90, tá? Então, o agudo é menor que 90 graus, tá legal? E esse próximo aqui, ele será um triângulo obtusângulo se ele tiver um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é maior que 90. Tá? Observem aqui que o 90 seria aqui, né? Ó. Aqui seria 90 graus. Então, este ângulo todo aqui, ele é maior do que 90. Certo? E o triângulo será um triângulo retângulo quando tiver um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus é quando é retinho, retinho, retinho. E ele é simbolizado por este quadradinho aqui, ó. Tá? Quando eu tiver um ângulo com esse quadradinho no cantinho assim, por exemplo, ó, esse quadradinho com um pontinho, significa que este ângulo vale 90 graus. E quando eu tiver um triângulo com 90 graus, nós chamamos ele de triângulo retângulo. Tá legal? Então, eu posso ter 2 tipos de triângulos. O triângulo acutângulo, quando os 3 ângulos forem agudos, ou seja, menores que 90 graus. Ou eu posso ter um triângulo obtusângulo, quando um ângulo for obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Ou eu posso ter um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Tá legal? Olhando para os triângulos, nós vamos determinar os lados desse triângulo. Como funciona isso? Esse triângulo tem o lado do A até o B. Então, do A até o B vale 8. Do B até o C também vale 8. E do A até o C vale 6. Essas são as medidas desse triângulo. Nesse outro triângulo, do H até o G vale 6. Do G até o I vale 9. E do H até o I
vale 12. Tá legal? Essa nomenclatura é muito importante. Futuramente vocês vão entender o porquê, tá? Nesse terceiro triângulo, do D até o F é 5. Do D até o E é 5. E do E até o F também é 5, tá legal? Então é muito importante na hora que você fizer a medida dos lados, você colocar o lado de qual letrinha até qual letrinha, tá legal? HG é 6, GI é 9, HI é 12, DF é 5, TE é 5, EF é 5, AB lá é 8, BC é 8 e AC é 6, tá legal? Vamos falar agora um pouquinho sobre os quadriláteros. Os quadriláteros significam um polígono de 4 lados, tá legal? Quadrilátero significa um polígono de 4 lados. Vamos verificar aqui um polígono de 4 lados. Quais são os lados de um polígono de 4 lados? É o lado AC, olha o lado AC aqui, ó. Desculpa, perdão, AB. Depois o lado BC. Depois o lado CD. E por fim o lado DA. Tá legal? Então são esses 4 lados aqui desse quadrilátero. Tá legal? Agora nós vamos observar os ângulos internos. O ângulo interno A, nós simbolizamos o ângulo com uma letra maiúscula e um chapéuzinho. O ângulo A é este daqui, ó. O ângulo A com chapéuzinho. O ângulo B tá lá no vértice B. Esse aqui é o meu ângulo B com chapéuzinho. O ângulo C está no vértice C. As letrinhas C com o chapéuzinho. E o ângulo D está lá no vértice D com o chapéuzinho. Tá legal? E nós temos também os 4 vértices. O vértice A, o vértice são as bolinhas, né? O vértice A bolinha pintando o vértice B, o vértice C e o vértice D, né? Essas bolinhas aqui são chamadas de vértice. E essas linhas são chamadas, como nós já vimos na aula anterior, de arestas. Aresta, tá legal? Então, esse polígono aqui, ele tem 4 vértices. O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. E as arestas. Ó, o AB é uma aresta. O BC é uma aresta. O CD é uma aresta e o DA é uma aresta. E quando eu falar que é uma aresta, você coloca de uma letra até a outra letra, a B com um tracinho em cima. O BC, do B até o C, com um tracinho em cima. O C até o D, com um tracinho em cima. E do D até o A, também com um tracinho em cima, beleza? Referente aos polígonos de 4 lados, referente aos quadriláteros, nós temos aí alguns quadriláteros com características especiais. O primeiro que nós vamos estudar é o trapézio, tá legal? O trapézio são quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. O que são lados paralelos? Lados que nunca se encontram. Neste caso aqui, quem são os lados paralelos? É este lado aqui. É paralelo
a este lado aqui. Eles nunca se encontram, tá? Um retinho do lado do outro. Neste segundo, quem são os lados paralelos que estão retinho, um na frente do outro? Este lado aqui com este lado aqui. Observem que mesmo se eu prolongar este lado e prolongar este lado, eles nunca vão se encontrar. Porém, se eu prolongar este lado e prolongar este outro lado, o que vai acontecer? Eles vão se cruzar. Então, esses lados não são paralelos. Os lados paralelos são apenas aqueles que nunca se encontram, mesmo que você prolongá-los. Neste caso é este e este. Tá legal? Eles nunca vão se encontrar. Então, eles possuem um par de lados paralelos. Aqui é a mesma coisa. Este lado aqui, ele é paralelo com este lado aqui. Esses são os trapézios. Virão aí mais algumas propriedades dos trapézios. Vamos aprofundar um pouquinho, só que esse não é o momento. Vamos ver agora os outros quadriláteros, tá legal? O próximo quadrilátero que nós vamos ver são os paralelogramos, tá legal? Os paralelogramos são quadriláteros que apresentam dois pares de lados paralelos. Ou seja, ó, este lado aqui é paralelo a este. Então, eu tenho aqui um par. E este outro lado aqui é paralelo a este. Ou seja, eu tenho um par vermelho, um par da cor vermelha e um par verde, né? Temos dois pares, um par mais um par, dois pares. Este daqui é a mesma coisa. Este lado aqui é paralelo a este. Observe que vocês podem prolongar, ó. Vocês podem prolongar aqui, pode prolongar aqui, que nunca vão se encontrar, tá legal? São lados paralelos. Então, este lado é paralelo com este, que é o primeiro par verde, e este lado aqui é paralelo com este, que é o outro par vermelho. Então, temos um par verde e um par vermelho. Nós temos aí dois pares de lados paralelos. E aqui é a mesma coisa, né? Este lado aqui, ele é paralelo a este aqui. Então, nós temos aqui o primeiro par vermelho e nós temos este outro lado aqui paralelo a este outro lado aqui. Nós temos aqui um outro par de retas paralelas. Nesse caso, eu pintei de verde, tá legal? Vamos ver agora que alguns paralelogramos apresentam todos os ângulos retos, são os ângulos de 90 graus, tá legal? Eles são chamados de retângulos. Então, este paralelogramo aqui, ele tem um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus e um ângulo de 90 graus. Tá legal? Neste caso, este paralelogramo, ele é chamado de retângulo. Este aqui também, né? Ó. Temos um ângulo de 90 graus aqui, aqui, aqui e aqui. Observe que o retângulo, a mesma coisa. Ele tem este lado aqui, forma um par
paralelo com este aqui. E este lado aqui forma um par paralelo com esse aqui. A diferença agora é que eles têm todos os ângulos de 90 graus. Quando isso acontecer, ele é chamado de retângulo. Tá legal? Então, este paralelogramo, ele é um paralelogramo, só que ele é um paralelogramo especial, ele tem um nome de retângulo, tá legal? Vamos para o próximo paralelogramo. Nós temos aqui agora um outro paralelogramo que ele possui todos os lados com a mesma medida, tá? Esse paralelogramo aqui, ele apresenta todos os lados com a mesma medida. Quando isto acontecer, esse paralelogramo, ele se chama losango. Ou seja, este lado aqui faz de conta, ele mede 8, ele mede 8, ele mede 8, ele mede 8. Ele tem todos os lados com a mesma medida. E este lado aqui, ele forma um parzinho paralelo com este aqui. E este parzinho aqui forma com este daqui. Tá legal? Então, este paralelogramo, todo paralelogramo que possuir todos os lados iguais, é chamado de losango. No anterior, os lados não têm a mesma medida no retângulo, né? Faz de conta que aqui é 10, aqui é 10, aqui é 8 e aqui é 8. Neste daqui, nós não temos todos os lados com a mesma medida, são medidas diferentes. Os lados opostos são iguais, né? No retângulo, os lados opostos são iguais. Ó, esse aqui é 10, o oposto também é 10. O lado paralelo é igual. Paralelo a esse é do outro lado, ele também é igual. Tá legal? Vamos agora para o próximo paralelogramo, tá legal? Neste paralelogramo, vamos lá, por fim temos os quadrados. Vamos falar agora dos quadrados, que são paralelogramos que apresentam todos os ângulos retos e todos os lados com a mesma medida. Esse daqui é parecido com o losango, né? Porque o losango tem todos os lados com a mesma medida. 6, 6, 6, 6. Só que o losango, muitas vezes, ele não tem os 4 ângulos com 90 graus. Né? Eu posso ter um losango assim, faz de conta, ó. Eu posso ter um losango assim. Este ângulo é grandão, este ângulo é grandão, este ângulo é pequeno e este ângulo é pequeno. Esse é um losango. 10, 10, 10, 10. Ele tem todos os lados iguais, só que os ângulos não têm 90 graus, tá legal? No caso do quadrado, não. No caso do quadrado, todos os lados são iguais e os 4 ângulos têm 90 graus. Tá legal? E no quadrado também, este lado aqui forma um par com este lado aqui. E este outro lado aqui forma um par paralelo com este outro aqui. No quadrado maior, a mesma coisa. Este par aqui forma um par paralelo com este daqui. Paralelo que nunca se cruzam, nunca se encontram. E este daqui forma um par paralelo com este daqui. E fora isso,
ele possui 4 ângulos de 90 graus. Quando isso acontecer, nós chamamos esse paralelogramo de quadrado. Beleza? Bom, nessa aula então nós vimos um pouquinho sobre os triângulos e sobre os quadrados. Tá legal? Na próxima aula nós veremos aí outros polígonos, beleza? Então, um forte abraço a todos vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva neste momento e compartilhe esse vídeo, tá legal? E não esqueça aí de dar um joinha, de dar um like para ajudar o canal. Um abraço para vocês, fica com Deus. Tchau, tchau.